10 alunos só? Cadê o resto do povo? 9, na verdade 8. Só 8 alunos. Hello, Vitória. Good morning. Bom dia, querida. Pensei que você fosse me deixar no vácuo. Não, eu não escutei você falando, não. Eu entrei depois que você falou bom dia. Sério? Aham. Falei good morning, Vitória. Ah, tá. Eu sei que você sentiu muito a minha falta, eu sei disso. 2 É que eu faço semanas. muita diferença na sua vida. Mas eu Eu sei senti disso. Eu sei. falta de vocês. 2 semanas seguidas sem ter aula de inglês. Imagino quanto vocês ficaram tristes com isso. Ana Clara, com certeza, foi a que ficou mais decepcionada. Decepcionada com o que? Ela ficou com muita saudade. Muita. Muita, com certeza, ela deve ter ficado decepcionadíssima, deve ter chorado muito, Decepcionada com o quê? porque a gente ficou 2 sextas-feiras seguidas sem ter aula de inglês. Nossa, fiquei muito triste. Muito. Quem não ficou com saudade, né? Uma professora dessas. Tá vendo, Gabi? Gente, ó, Amanda Exatamente, lá. né? Amanda, Uma você tá professora dessa. rindo? Exatamente. Olha, olha o deboche. Ah, infelizmente, né, voltamos assim, online, para alguns já estavam, mas eu gosto mais quando a gente está na sala de aula. I prefer, eu prefiro. Acho que todo mundo prefere, né? Todos os Você professores. sabe quando vai voltar? Não faço a menor ideia ainda. Eu pensei que seria na próxima semana, mas eu acho que não. Não sei como é que tá essa situação de. Poxa, eu ia voltar. Ia mesmo? Poxa, mas Eu ia e eu ainda ia voltar com o cabelo solto, porque eu fiz besteira no cabelo. Aí se ele ficar preso, fica parecendo beisola, tá ligado? Eu ai, cortei meu com. Deus do céu. Aí pra esconder. Ai, a quarentena, meu Deus, olha o que ela faz com vocês. Fico inventando moda de fazer coisa no cabelo, gente. Para. Eu não sei ainda quando que nós vamos voltar. Espero que breve. Porque, ai, eu prefiro estar na sala de aula, né? Mesmo que nem todos estavam juntos, mas pelo menos ficar mais animada. Bom, deixa eu abrir aqui. A gente vai começar o capítulo 2 hoje, para quem entrou depois. So open your books on page 22, lá na página 22. Hello, Michael. Good morning. Let's go. So, on page 2, on chapter 2, no capítulo 2, we are going to talk about foreign language. Do you know what is it? Vocês sabem o que é isso? Foreign language? Língua estrangeira. Língua estrangeira. Learning a foreign language. So, learning a second language, né? Aprendendo uma língua estrangeira,
aprendendo uma segunda língua. Do you think it's important to learn a foreign language? Vocês acham Prof, qual é a página que eu entrei agora? Hello, Pedro. Good morning. Página 22. Capítulo 2. Obrigado. Not at all. Vocês acham que é importante aprender uma língua estrangeira? Sim, Yes? para Why? trabalho, né? Sim. Para ir para outros lugares. Noruega. Exatamente, né? Para trabalho, to work, né? Para você se inserir hoje em dia no mercado de trabalho, é muito importante que você saiba, que você tenha uma segunda língua, para você se comunicar, né, com outras pessoas, para você viajar. E qual língua estrangeira vocês gostariam de aprender, assim, sem ser o inglês? Existe alguma outra língua que vocês tenham curiosidade em aprender? Acho que espanhol. Espanhol, Francês ou espanhol? francês ou espanhol? Nunca fizeram espanhol? Nenhum curso, nada? Não sabem nada? Não, Eu, sei nada. eu também não sei nada de espanhol. Eu também tenho muita curiosidade de aprender. Já tentei fazer alguns cursos. Não sei se vocês conhecem o CIUG. Conhece? Sim, meu curso de inglês é lá. Ai, que legal. Ali é muito bom, né? Eu fiz a inscrição para o curso de espanhol, mas sempre que eu sou classificada, né, não bate o meu horário, eu não consigo fazer. Já foram 2 vezes que eu fui classificada, fui lá, fiz a matrícula, mas não consegui ficar por conta do horário, queria muito aprender. Aí depois com essa pandemia, eu não me inscrevi mais, porque eu nem sei como é que tá a situação do curso. Tá tendo aula online, Gabriela, lá? Tá tendo aula online, só que eles só estão passando atividade na plataforma. Sério, não tem aula assim? Não, igual a nossa, não. Poxa, que pena. É tão importante, né? Ainda mais num curso. E também nem chegou a ter aula presencial. Ah, pô, começou já, né? Quando você começou, já foi para a pandemia. Sim, não, eu consegui ir pra lá na presencial, só que, tipo, agora, quando entrou na pandemia, não teve presencial igual Aragão. Ah, entendi. Poxa, que pena. É um curso muito bom, né? E é de graça. Eu conheço várias pessoas, vários professores que eu conheço já estudaram no CIUG. Lá é muito bom mesmo. Enfim, eu também já tive curiosidade de aprender francês, mas eu dei aula para uma aluna que ela estava fazendo faculdade de francês. E aí a gente trocava umas ideias, né? E nossa, eu achava muito difícil. Aí eu desisti, Amanda, tá? Desisto. Espanhol também é muito difícil. Acho que toda segunda língua é difícil, né? Você assimilar o que você já aprendeu com a sua língua materna, com a segunda língua. Acho que é mais fácil para as crianças, né? Porque tem toda uma metodologia diferente que a gente tem que usar, mas que para quem está aprendendo, adolescente e adulto, adolescente ainda vai, mas adulto é mais difícil porque você vai sempre tentar traduzir as coisas. E não é a maneira correta de você aprender dessa forma, né? Traduzindo. Porque nem tudo se traduz, enfim, você tem que, né, contextualizar as coisas. Mas é muito importante, como a Ana Luísa falou, aprender uma segunda língua, uma língua estrangeira, né? Para se colocar no mercado de trabalho, enfim, para se comunicar. E hoje em dia, né, o mínimo que a gente tem que fazer é curso de inglês, porque o inglês é a língua franca, né? O que significa língua franca? Porque é uma língua que a gente usa para se comunicar no mundo inteiro, né? Então, em qualquer país que você vá, você consegue se comunicar com outras pessoas falando inglês. Muitas pessoas falam inglês. Bom, vamos lá. Lá na página 24, page 24, tem um texto, Benefits of Learning a Foreign Language. Eu vou ler esse texto com vocês. Tá falando, é um artigo, tá falando sobre os benefícios de aprender uma língua estrangeira. Essas perguntinhas aí eu já fiz, né? What languages other than English are the most important ones?
quais línguas além do inglês são as mais importantes. Bom, depois do inglês, acho que a maioria das pessoas prefere fazer curso de espanhol, né? E francês também. Tem curso de alemão, enfim. Mas eu acho que inglês e espanhol são as que ficam assim no topo das línguas estrangeiras que a gente costuma aprender aqui no Brasil. Do you know what polyglot is? Vocês sabem o que significa isso? Poliglota? Pessoa que fala várias línguas. Mais de duas. Mais de 2 línguas, exatamente. Pessoa que domina, né? Que consegue se comunicar por mais de 2 línguas. Português, inglês, espanhol. Português, inglês, espanhol, francês. Isso é polyglot. Então, vamos lá. What are the benefits of learning a foreign language? Quais são os benefícios? Quem escreveu esse artigo foi a Karina Pereira. Ela é linguista e ela fala sobre a sua experiência de aprender uma língua estrangeira. Ela está contando aqui sobre a experiência que ela teve de aprender uma língua estrangeira. Ever since I was a little child, I have always liked learning words and expressions in other languages. Então, desde que ela era criança, ela sempre gostou de aprender expressões e palavras em outras línguas. When I was 9, I started studying English at school and I loved it. Quando ela tinha 9 anos de idade, que ela começou a aprender inglês na escola e ela gostou muito. I learned a lot about English grammar and vocabulary at school. And when I was 16, I had the opportunity to go to an exchange program in Canada. Então, ela aprendeu bastante a gramática e o vocabulário na escola. E aí, quando ela tinha 16 anos, ela teve a oportunidade de ir para um exchange program. What is it? É intercâmbio. Exatamente. Em que lugar que ela fez? Canadá. Canada. I stayed there for 1 year, living with a Canadian family. Por quanto tempo ela ficou lá? Cri, 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 cri. Um ano. 1 ano. Ela ficou lá por 1 ano e ela ficou hospedada onde? Uma casa com canadense. Isso, numa casa familiar, né? Porque além desse tipo de hospedagem, existem outros, né? A gente vai ver isso nesse capítulo. Então, ela ficou hospedada numa casa de uma família canadense. It was one of the best experiences of my life. During my stay there, I started studying French, which is also an official language in Canada. Então, durante a estadia dela lá no Canadá, né, que foi de 1 ano, ela também aprendeu francês. Por quê? Por que ela aprendeu essa língua? Porque é a língua do Canadá oficial. Porque lá no Canadá existem lugares que falam inglês e existem lugares que falam francês, né? Depende da localidade. I studied hard, but it was totally worth it. French is a beautiful language. Então, ela estudou bastante, mas valeu a pena, né? Porque francês é uma língua muito bonita. After I came back to Brazil, I started studying Spanish. Depois que ela voltou para o Brasil, ela ainda começou a estudar uma outra língua, Spanish. I think it's very important for Brazilians to learn this language because here in South America, most countries' official language is Spanish. Então, ela acha que para os brasileiros é muito importante aprender espanhol porque aqui na América do Sul, muitos países, né, a língua oficial de muitos países é espanhol.
Eu não sei se você, Gabriela, você foi para Paraty, não foi no seu aniversário? A gente até conversou. Fui sim. Não sei se você percebeu, mas lá tem muito gringo falando espanhol. Sim, muito. Muito. Outro lugar que também tem bastante é em Búzios. Tem muito. Mas em Paraty bateu o recorde, assim. Às vezes parecia que você Naquela tava. Rua das Pedras que tem mais. Todo mundo vai pra lá. Pois é, tem muito argentino ali na Rua das Pedras. Eu lembro que tinha um barzinho que eu fui que o dono era argentino, assim, tinha bastante. Aí você ouvia toda hora falando. Então, assim, até mesmo aqui a gente ouve bastante na região oceânica, né? Pessoal falando espanhol. Continuando. Onde eu parei? Aqui. I absolutely loved learning this language, and thanks to that, now I have friends from Uruguay, Peru, and Argentina, which are places I have been to. Então, ela amou aprender espanhol, né? E graças a isso, hoje ela tem amigos do Uruguai, do Peru e da Argentina, que são lugares que ela já esteve. Keeping in touch with these friends is a great way to practice the language. Então, manter contato com esses amigos, né, é uma boa maneira, uma ótima maneira, na verdade, de praticar a língua. Porque, assim, por mais que você estude, vamos supor, vocês fazem curso de inglês, alguns. Se a gente parar de praticar, a gente vai esquecer, né? Não vai esquecer tudo, algumas coisas a gente vai lembrar, mas você não está praticando aquilo ali, né? Nem que seja uma vez por semana, enfim, você acaba esquecendo, normal. Então, o ideal é que você mantenha sempre falando, que você, sei lá, que você tenha amigos, ou hoje em dia tem alguns cursos também online que você consegue ter aula de conversação com professores nativos, né? Tem vários cursos aí que fazem propaganda. E aí você pode escolher lá um módulo e ter aula só de conversação com aqueles professores. Aí eles vão colocar um tópico específico e você vai desenvolver ali a sua conversa sobre aquele tópico. Então, para quem estuda e quer manter sempre essa prática para não esquecer, pode optar por fazer esse tipo de curso, né? É uma boa também. E para quem tiver oportunidade, óbvio, pode fazer um intercâmbio também, que né, eu nunca fiz, mas conheço pessoas que fizeram e é uma experiência incrível. Continuando. I am also learning Chinese and German. These languages are a little bit more difficult for me, but being able to say even a few expressions in these languages is extremely rewarding. Quais são as duas línguas que ela está aprendendo agora também, que ela está estudando? Alemão e chinês. Exatamente. So she's learning Chinese and German. Então são duas línguas um pouco mais difíceis, né, que ela disse, mas só em conseguir falar algumas expressões nessas línguas já vai ser extremamente gratificante para ela. Some people ask me why I dedicate so much of my time to learning languages. I always say there are a lot of benefits. For example, learning a foreign language improves your memory. Toda hora me perco, eu saio da página. Learning a foreign language improves your memory and increases your attention span. Então, algumas pessoas perguntam para ela, né, por que ela gosta tanto de aprender língua. E ela diz que tem muitos benefícios. Por exemplo, aprendendo uma língua estrangeira, você melhora a sua memória, né?
e aumenta a sua atenção. Aumenta a sua atenção, seu nível de atenção. Gives you access to a great range of information. Te dá acesso a muita informação, né? A grande variedade de informação. E enables you to communicate with people from different places and cultures and to make wonderful friends. Também permite a você se comunicar com pessoas de diferentes lugares e culturas, né? E fazer amigos maravilhosos. Provides you with insight into another way of thinking. Também possibilita você a ter uma visão, né? Ampliar a sua visão de pensamento, de conhecimento. Another mindset, né? Vai ampliar o seu conhecimento, então você acaba tendo uma outra visão sobre as coisas. Makes you a more interesting person, improves your chances of finding a good job, and so on. Então, te dá muitos benefícios, te possibilita, né, ter mais chances no mercado de trabalho e assim por diante, né? São outros benefícios. So, if you haven't started studying a foreign language yet, my question is, what are you waiting for? Então, se você ainda não começou a estudar uma segunda língua, minha pergunta é, o que você está esperando? So, it's very, very important. Mesmo que, eu não gosto muito de inglês, né? Sei lá, vou fazer espanhol. Porque a maioria tem muitas pessoas que vão fazer curso de espanhol achando que é mais fácil. E não é tão mais fácil assim, né? A mais fácil, eu acho que porque algumas coisas são parecidas, algumas palavras são cognatas, né? Mas em relação à gramática, tudo isso, não é mais fácil, né? Cada língua tem as suas particularidades. Então, se for por essa ideia de, eu vou aprender espanhol porque é mais fácil que inglês, não é. Não é mais fácil. Então, vamos lá. Continuando, a gente vai fazer os exercícios da página 25, que é de interpretação, na verdade, de compreensão de texto. Ok? Number 3. Read the text and check. Que tipo de texto é esse que nós acabamos de ler? An opinion article or a letter to the editor? É um artigo de opinião ou é uma carta do leitor? Hein, galera? Eu falei no início da leitura. No? Tava todo mundo dormindo? It's an article. Falei, vamos ler um artigo da fulana de tal, blá, blá, blá. So it's an article. É um artigo de opinião in which the author provides her experience and points of view about an issue. Então, é um artigo de opinião, porque o autor ele está contando a sua experiência, né, e seu ponto de vista sobre um assunto. O que é a letter to the editor? O que é uma carta do leitor? In which the author comments an article published in the newspaper. É quando você escreve, você lê algum artigo, né, no jornal, e aí você escreve para aquele autor. Aí é uma carta do leitor dando a sua opinião sobre aquilo. Então, isso não é uma carta do leitor, é um artigo de opinião. So, you are going to check the first option. Number 4. O número 4 é para responder as perguntas. Eu vou perguntar, daí vocês podem responder de acordo com o que vocês entenderam em português, ok? Vamos lá, galera, vamos interagir. Não dá para só eu ficar fazendo atividade para vocês, né? Ficar todo mundo em silêncio aí eu vou botar a resposta, todo mundo copia. Interagem comigo aí. Where is the author of the text from? De onde é o autor do texto? De onde ela é? Brasil? She's from Brazil.
Sabe que eu nem vi, mas yes, she's from Brazil, because yes, she's from Brazil. She's from Brazil. Pode colocar só Brasil em inglês ou em português, ok? Ficou mais fácil aí para vocês. How many languages does she speak, including the one she is learning? Quantas línguas ela fala, incluindo as que ela está aprendendo nesse momento? 5 languages. Vamos contar. English, Spanish, French, German, Chinese, and Portuguese, because she's Brazilian. Yes? Deixa eu ver aqui. 6, porque conta também a língua que ela é a língua mãe, a língua materna dela, né? So Portuguese too. 6 languages. C. Which languages are these? Quais são, né? São as que eu acabei de falar. Aí. Ela foi para o intercâmbio no Canadá para aprender o quê? Inglês. Aí lá ela acabou aprendendo qual outra língua? Francês. Francês. French. Aí quando ela voltou para o Brasil, ela começou a aprender Espanhol. Spanish. Não tá dando para ver, não. Peraí. Vou botar menorzinho aqui embaixo. Inglês, francês, espanhol. Aí depois ela começou a aprender Chinese, German, né? Que são as que ela tá aprendendo agora, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ela domina, né? A língua materna, português. Bom, 6 languages. How old was she when she went to an exchange program in Canada? Quantos anos ela tinha quando ela foi para o programa de intercâmbio? 16. 16. 16 years old. And how long did she stay there? Quanto tempo ela ficou lá nesse programa de intercâmbio? 1 ano? 1 year. 1 ano. In her opinion, why is it important for Brazilians to learn Spanish? Na opinião dela, o que é importante para os brasileiros aprenderem espanhol? Porque tem muitos países na América do Sul que a língua oficial é espanhol. Exatamente, Amanda. Because there are a lot of because in South America, most countries official language is Spanish. Spanish. Because in South America, most countries' official language is Spanish. Porque na América do Sul, a língua oficial de muitos países é espanhol. Do you agree with her?
Vocês concordam com ela? Sim. Sim. You can say yes, I do. Ou vocês acham que é mais importante aprender outra língua? Todo mundo concorda? Ninguém acha que é mais importante aprender inglês? Eu acho que entre espanhol e inglês eu prefiro inglês. Sei lá. Mas por quê? Você prefere porque você gosta mais? Ou porque você... Gosto mais. Eu acho até a pronúncia do espanhol mais difícil, sei lá. Ah, eu também acho. Mas eu acho que o inglês é mais importante porque o inglês é a língua global, né? É a língua franca, como eu falei, é a língua que você usa para se comunicar em qualquer país. Qualquer país que você for, você consegue se comunicar utilizando o inglês, só pelo inglês. Então, atualmente, o inglês é a língua que usada para se comunicar em qualquer lugar, né? Is she enjoying learning Chinese and German? Ela está curtindo aprender essas duas línguas? Sim. Acho que Yes, sim. yes, she is. Ela gosta, né? Ela já falou no texto que ela ama aprender novas línguas. Então, ela só falou que essas são mais difíceis, mas ela gosta de aprender essas também. Ok? Posso descer? Hello, Vitória. Vitória Gonçalves. Bom, aí lá no número 5, according to the author, learning languages has many benefits. Write the benefits she mentions in the corresponding categories. Então aí tá, ela falou, né, que aprender inglês traz muitos benefícios. E aí tem as categorias: intellectual, cultural, professional and personal. Temos aí 4 categorias. Então tá pedindo para vocês escreverem os benefícios que correspondem a cada uma dessas categorias. Intellectual benefits. Quais seriam os benefícios intelectuais? Ela falou, quer ver? Tá lá no finalzinho do... Ajudando a memória e na atenção. Exatamente isso. Perfect. Vou descer aqui um pouquinho para colocar. It improves your memory and increases your attention span. It gives you access to a great range of information. Vou colocar aqui. It improves your memory Luiz André. André Machado. André Luiz. I don't remember. Luiz André, não sei. Improves your memory and increases. O que tá acontecendo, gente? Toda hora abre esse negócio aqui, coisa chata. Increases your attention span. Memória, né? E sua atenção. And gives you access to a great range of information. Não sei se vou conseguir escrever isso aqui. Tá dando para ler? Sim. Yes, ok.
Então, sobre os benefícios intelectuais são esses, né? Melhora a sua memória e a sua atenção, dá você acesso para grande variedade de informação. And cultural. Ajuda a se comunicar com pessoas de diferentes lugares, culturas e fazer mais amigos. Perfect. Exatamente isso, né? Cultural. Enables you to communicate. Enables you to communicate with people from different places and cultures. He provides you. Tem outro benefício aqui também, né? Ele permite ter mais conhecimento, né? E outra visão sobre as coisas. It provides you with insight into another way of thinking, another mindset. And professional. Mais chances de encontrar um bom trabalho. It improves your chances of finding a good job. Melhora as suas chances de encontrar um bom trabalho, exatamente. It improves your chance of finding a good job. And personal. Ajuda a ampliar a percepção, mentalidade, faz você ser uma pessoa mais interessante, é isso? Esse sobre o conhecimento, né? Que muda a sua visão sobre o mundo, porque você aprende outras culturas. Tá lá no cultural. Aqui fala sobre a amizade mesmo, porque você conhece outras pessoas, né? Faz novos amigos. E essa do que você falou aí de pessoa interessante makes you an interesting person, né? Te torna uma pessoa mais interessante. So it enables you to make wonderful friends. Enables you to make wonderful friends, and it makes you a more interesting person. Te torna uma pessoa mais interessante. Os benefícios pessoais. Além de fazer novos amigos, você se torna uma pessoa mais interessante, né? Uma vez que você conhece outras culturas, né? Aprende a ter vários pontos de vista. Isso é muito legal, realmente. São bons benefícios.
Ok? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Espero que vocês estejam copiando, pelo menos, né? Quem não está contribuindo aí com interagindo. Vou fazer a chamada enquanto isso, tá, pessoal? Vamos lá. Adam. Não está aí. Amanda. Presente. Ana Clara. Ana Clara está dormindo? Eu. Andiara. Presente. André. André, tá aí? André Luiz. André, hello. Ele tá. O nome dele tá aparecendo, né? Mas se ele tá, de fato, tô achando que não. Ana Luísa. Ana Luísa Conceição. Ana Luísa. Pera, eu? Outra. Você não gosta que eu fale seu nome? Aí eu falei, Ana Ah, Luísa eu não Conceição. gosto. Aí você Ana Luísa. lembra. Tá bom, eu tô aqui. Beatriz. Presente. Caio. Caio not here. Davi. No. Gabriel. Alô, Gabriel. Tá aí ou foi dormir? Gabriela. Eu. Gabriele. Gabriele não tá aí não, né? Gustavo. Gustavo entrou e saiu. João Gabriel. João Gabriel, ok. João Guilherme. João Guilherme, não. João Pedro. Portela. Não. João Vitor. Júlia. Presente. Júlia Passeri. Presente. Kailane. Presente. Leandra. Presente. Hello, Leandra. Você tá aí? Não vi seu nomezinho aqui. Agora eu tô vendo. Não vi você entrar. Good morning. Letícia. Bom dia. Letícia está aí. Lucas. Lucas está aí? Hello, Lucas. Luiz Gustavo. No. Michael. Eu. Matheus. Nicolas. Eu. Hello, Nicolas. Está quietinho? Pedro Henrique. Renan. Presente. Sara. Sara não está. Vitor Pereira.
Vitória Gonçalves. Presente. Vitor Costa. Ok, Vitor. Vitória Andrade. Tô aqui, querida. Maria Eduarda. Maria Eduarda não tá aí não, né? João Pedro Goulart. Presente. Hoje é dia 9. Vamos lá, continuando. Posso passar? Posso prosseguir? Pode. Nossa, que animação, hein? Number 6. Read the question the author asks the reader in the last paragraph. A pergunta que o autor faz para o leitor no último parágrafo. So, if you haven't started studying a foreign language yet, my question is, what are you waiting for? Check the alternative that shows her intention with this question. Então, vai marcar a opção que mostra a intenção dela com essa pergunta. She wants to criticize people who can't speak a foreign language. É uma crítica às pessoas que não falam uma língua estrangeira. Or she wants to motivate people to start studying a foreign language. Ou é uma motivação, ela quer motivar as pessoas a começar a estudar uma língua estrangeira. A segunda opção. The second option, it's a motivation, né? Ela está tentando motivar. Se você ainda não começou, o que você está esperando? So it's the second. Ok? Page 26, Studying Abroad. Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre língua estrangeira, estudar fora. Então, agora a gente vai ver um vocabulário e a gente vai começar a falar da parte gramatical que a gente vai aprender nesse capítulo. Então, pay attention, presta bastante atenção aí que a gente... para ver o que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Studying abroad. What is abroad, guys? O que é abroad? Do you know? É fora, exterior. Isso, fora, né? Fora do país. Studying abroad, estudando fora, estudando em outro país. Vocês têm esse desejo? Vocês pensam em fazer isso? Em estudar fora? Eu tenho, mas se eu for, não sei se eu vou conseguir falar lá não, sabe? Ah, consegue. Consegue sim. Sim. Eu tenho. Sim. Tem. Eu não. Não tem não, Ana Clara? Poxa, Ana Não. Clara. Nunca pensou nem que seja, sei lá, vai para o México para aprender espanhol? Não, tá maluca? Sem nem falar português, imagine espanhol. Mas esse é o objetivo de você ir, Ana Clara, aprender a falar, né? São 2 aulas, Ana Clara. Gente, mas misericórdia, Senhor. São 3 anos comigo. E ela ainda me pergunta quantas aulas. Toda aula ela pergunta a mesma coisa. Ela ficou 2 semanas sem me ver. Ai, é porque sua aula demora muito pra passar. Parece que eu já tô aqui. 2 aulas demoram para passar, porque são 2 tempos de 50 minutos, entendeu? Demora realmente. Nada. Esse é o objetivo, demorar. Entendeu, amor? Atura ou surta. Ah, entendi, amor. Então eu já tô surtando faz tempo, né? Ah, Vitória, olha a ingratidão. Tá vendo como é que você me trata mal? Absurdo. Eu te hein? trato mal, mentira, eu te amo, você Tá sabe que eu te amo. tá surtando com a minha aula? Não, Olha a não. cara de Vitória Gonçalves, Não. assim, ó. Tá aturando, ela não tá surtando, ela tá aturando.
Vamos lá, gente. Então, mas Ana Clara, presta atenção. O objetivo de você estudar fora é justamente para você aprender uma língua. E quando você está em outro lugar, igual o Kailane falou, eu não sei se eu vou conseguir. Consegue sim, mesmo que você vá sem. Eu conheço pessoas que foram já com uma base, pouca, mas foram. E conheço gente que foi sem base nenhuma. É porque, tipo, eu não sei falar tudo, mas eu sei, assim, algumas coisinhas. Então é por isso que eu não sei se eu ia conseguir falar lá. Você vai se virar. Você vai fazer mímica. Vamos supor que você vá e fique numa casa familiar. Eu não sei, assim, o que seria mais fácil, né? Eu acho que ir para dividir o quarto com outras pessoas, por exemplo, tem uma amiga que foi e ela ficou hospedada numa casa, ela foi como au pair, que aí ela trabalhava tomando conta de criança, né? E aí a família hospedava ela e ela ficava tomando conta das crianças. E para ela foi muito difícil nos primeiros meses, mas depois ela se virou. E depois eu tenho uma amiga que foi para a Austrália, mas aí ela foi para um programa mesmo de. Essa minha amiga que foi com au pair, ela foi por conta própria, sabe? Assim, ela fez as coisas dela lá, fez as pesquisas dela e foi. E a outra colega que foi como. Ela foi se inscreveu num programa e tal, ela ficou hospedada com outras pessoas, né? Ela já não era mais adolescente, já era maior de idade, mas ficou hospedada com outras pessoas de outros lugares, assim, de outros países, que não falavam inglês e não falavam português, assim, entendeu? Estavam lá como ela para aprender. E aí ela foi se virando, porque você aprende junto a segunda língua. E era engraçado, né? Que ela postava uns vídeos e tal. Então ela ensinava português, a outra pessoa ensinava outra língua, e eles aprendiam inglês. E aí, Kailane, você vai se virando, vai dando seu jeito, vai fazendo mímica, não sei o que você vai fazer. Mas você vai se virar e uma hora você vai conseguir falar. Porque aí vai ser. Desenho, vou desenhar. Exatamente, porque assim, vai chegar ali um ponto que você. Que assim, eu estou aqui na aula, na escola, é mais difícil, né? Eu acho que vocês ficam com mais vergonha de falar, de produzir e tal. No curso de inglês, por ser também uma quantidade menor de alunos e tal, e a dinâmica, né, didática ser diferente, aí vocês já são mais forçados a falar. Mesmo assim, na minha época eu tinha muita vergonha, então eu meio que travava às vezes, depois com o tempo que você vai conseguindo. Só que lá você não tem outra opção, é falar ou falar. Então, por mais que você fale errado, você também não vai ver que, né, você está começando e você vai ter que falar e as pessoas vão te corrigindo à medida e assim você vai aprendendo. Então, eu acho que é mais fácil, né? Fora que você está aprendendo uma cultura, porque você está lá. Então, se vocês um dia tiverem a oportunidade, não fiquem com medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para quem puder fazer. E quem não puder, vai aprender aqui, sabe? Eu nunca viajei e eu aprendi. E a gente vai lendo livro, assistindo filme. Hoje em dia, com a internet, como eu já tinha falado, é bem mais fácil porque você consegue se comunicar com pessoas. Existem sites, né, que você entra para praticar o idioma. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. Assim como conheço vários outros professores de inglês também que não foram e, né, você aprende. Então é isso. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente vai ver o que a gente precisa nesse texto aí da página 26, o que a gente precisa para estudar fora. Como que a gente se prepara, quais são os documentos, o que a gente tem que fazer. What does one have to do before going abroad? What kind of procedures does this person have to go through? Então, quais são os procedimentos, né? O que a pessoa tem que fazer para estudar fora, o que ela tem que fazer antes. Read the text about preparation steps for an exchange. Então, vamos ver aí os passos para um intercâmbio. Preparing for an exchange. What should I do? What should I do once I am accepted into the program? O que eu tenho que fazer a partir do momento que eu fui aceito no programa?
The following list includes several important steps that students should take when they learn that they have been selected for the program. Então, primeiro passo. Passport. Students should apply for a passport as soon as they are accepted into the program, as the process may take several weeks. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o seu passaporte, até porque demora um pouquinho, né? Algumas semanas aí para você pegar. Então, já soube. Eu acho assim que a partir do momento que você já tem a intenção de se inscrever, você já pode tirar o passaporte, né? Até antes mesmo de se inscrever. Airline tickets. O que são airline tickets? Passagem de avião? Exatamente, as passagens. Students should check with their sending district to determine how and when to make travel arrangements and what type of airline ticket they should purchase. Né? Então, assim que você, né, for aceito no programa, porque aí depende também de como que você vai. Né? Tem pessoas que contratam uma empresa e aí fazem a seleção para poder ir para o programa. E tem pessoas que fazem por conta própria, que eu acho muito mais difícil, né? Porque você está por conta própria, você, sei lá, você tem que se virar sozinho. Daí eu acho que é muito mais complicado. Quando você vai por uma empresa, apesar de ser mais caro, né? Por conta própria acaba sendo mais em conta, porque aí você paga pelo serviço. Só que você não vai ter dor de cabeça. Eles vão fazer tudo para você, vão te ajudar com todos esses processos aí, todos esses procedimentos. Você vai ter o auxílio dessa empresa para o passaporte, para as passagens de avião, né? Tudo isso você vai ser auxiliado. Quando você vai por conta própria, você tem que se virar. E se você nunca foi para outro país, como é que você vai saber? Assim, é muita coisa, né? Se der errado, pode acabar ficando mais caro, né? Exatamente. Eu dei 2 exemplos aqui para vocês, né? Falei de uma colega que foi por conta própria e foi difícil. Eu conversei com ela depois, né? Ela falou como é que foi na época que ela estava lá ainda. Ela foi para a Irlanda. E foi bem complicado, assim. Ela se virou, ela mesma se inscreveu lá no negócio de au pair, mas ela fez tudo sozinha. Ela não contratou nenhuma empresa brasileira para fazer isso. Você pode fazer. Tem a outra amiga que foi por uma empresa, tá? Só que como ela é rica, ela nem foi para trabalhar. Essa outra amiga foi para trabalhar, porque aí trabalhando ela conseguia se manter lá. Essa que foi pela empresa, ela foi só para estudar mesmo, ela nem trabalhou. Ela tem tantas amigas que viajam assim. Pois é, amiga. Eu pensei nisso. Eu tenho amigas e eu não tô, Kailane, sabe? Eu tô, ó. I'm poor, they are rich. Essa que foi por conta própria, ela nem é tadinha rica, assim, ela foi juntando as economias dela e foi, sabe? É muita coisa que você tem que colocar. Ela ficou bastante tempo lá, na Irlanda. E ela fazia cada passeio é o que eu tô falando, vocês aprendem muita coisa, é uma experiência muito legal. E ela viajava, assim, ela trabalhava 6 meses, juntava um dinheiro e fazia uma viagem sensacional para outro lugar. Aí voltava, trabalhava 6 meses, juntava dinheiro e fazia uma viagem maravilhosa para um outro lugar. Ela conheceu muitos lugares. Depois ela ainda foi... Que aí ela já pegou a experiência toda, né? Já soube se virar, enfim. Daí ela começou ela virou mochileira. A gente já até falou sobre isso, né? Os tipos de viagem. Falamos lá no capítulo 1. Aí ela virou mochileira, conheceu vários outros lugares. Enfim, hoje em dia, minha filha, acho difícil. Você tem alguma amiga que foi pra Noruega? Não sei. Pode ser que essa é a Bárbara que eu tô falando. Pode ser que ela tenha ido, eu não sei. A Bárbara já foi pra todos os lugares do mundo, aparentemente. Se eu vou ver se eu consigo fazer. A Bárbara já foi para bastante lugar. Eu vou ver se eu consigo trazer um dia, perguntar também, ver se eu posso. Perguntar para a Sedete. Se eu posso trazer a Bárbara, que ela tem essa experiência bacana. Agora ela está no Brasil, ela parou de viajar. Mas ela está fazendo um curso de gastronomia agora.
E eu vou ver se eu consigo trazer ela para dar, assim, para falar algumas coisas interessantes para vocês. Essas coisas são legais a gente ouvir. Eu quero essa vida pra mim. Né? E assim, é bom a gente conhecer e a gente pensa que é uma coisa muito, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, isso é... E não, e consegue, sabe? Depende das escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida, né? Professora, Oi, amor. eu Oi, fui nos Letícia. Estados Unidos e foi muito estranho ouvir as pessoas falando outra língua que a gente não entende. É mesmo, Letícia, que legal. Ah, deve ser, né? Uma outra experiência, totalmente diferente. Mas é muito bom, valeu a pena, não valeu? Valeu. Muito cansativo, mas valeu. Ah, você não conseguiu entender nada? Nada, nenhuma vírgula. Já faz 3 anos, eu acho que eu já fui. Já faz algum tempinho já. Ah, mas você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uma semaninha por causa da escola. Aí eu tive que voltar. Ah, que legal. Dormi e ficava mais tempo. Ah, com certeza, né? Nem voltava. Mas a Kailane estava Eu falando não para você. voltava, não. Oi? Eu acho que eu não voltava, não. Eu ficava mais lá. Eu tenho várias amigas mesmo que têm experiências diferentes. Tem uma que foi quando ela era bem nova, assim que ela ficou maior de idade, ela foi morar. Ela agora, atualmente, ela mora em Nova Jersey. Ela estava até aqui no Brasil semana passada, mas eu não cheguei a encontrar com ela, não. Ela veio rápido. E ela tá lá desde sempre. Ela foi, aí o visto dela venceu. Enfim, ela arrumou umas coisas aí, casou com um gringo, né, para poder manter. Hoje em dia eu sei que ela já tem a nacionalidade dela e ela mora lá. Agora ela sem riscos, né? E eu lembro que assim que ela foi, ela ficou 1 ano, 2 anos, não sei, aí voltou para o Brasil. E lá ela era bar girl, né? Ela trabalhava como bar girl, arrumou um emprego e ficou lá. E aí, quando ela voltou, ela viu que assim era uma diferença muito gritante, essa diferença econômica, né, em relação ao emprego, que lá, como bar girl, né, ela não tinha, vamos supor, formação, mas trabalhava como bar girl e conseguia viver bem. E aí, quando ela voltou para cá, ela ficou muito decepcionada, porque não, né, não dava para manter o mesmo ritmo, assim, social, assim, sabe? Conseguir as coisas, enfim. Né? A gente sabe que existe essa diferença realmente econômica, financeira, né? De lá, o dólar, você consegue viver muito melhor, fazer mais coisas e tal. E aí ela ficou decepcionadíssima, até começou a fazer faculdade na época, não lembro de quê, mas aí ela desistiu e voltou para os Estados Unidos e tá lá até hoje. Isso deve ter o quê? Uns mais de 10 anos que ela mora lá. E atualmente sim, mais a amiga mais recente que se mudou, todas as minhas amigas vão e eu continuo aqui, galera. Você não vai, Pamela. Ou eu vou um dia, eu tenho certeza que eu vou. Tá até mais próximo de acontecer, mas enfim. Essa minha amiga, assim, ela nunca foi o objetivo dela, ela nunca teve esse sonho. Aconteceu uma coisa muito aconteceu uma decepção muito ruim na vida dela e ela conheceu uma pessoa pelo. Olha só, gente, pelo. Qual o nome desse aplicativo que você conhece das pessoas? Tinder. Tinder. Ela conheceu uma pessoa pelo Tinder. A pessoa é um mineiro, só que ele já morava nos Estados Unidos há muitos anos, já tinha casado lá, tem 2 filhas. E ele estava divorciado e ela conheceu ele veio para o Brasil, aí eles ele ficou 1 mês aqui com ela. E depois, do nada, assim, ela falou, amiga, ela é minha amiga de infância, ela falou, amiga, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu, o quê? Como assim? Ela, eu, sei lá, vou morar, fulano me chamou e eu vou ficar lá com ele um tempo e depois para ver como é que vai ser. E ela já tinha uma vida estável aqui, era concursada e tal, já tinha a vida dela. Aí eu falei, tá, eu dei todo apoio, óbvio. Eu falei, vai sim. E ela estava, né, tinha passado por um momento muito triste, tinha entrado em depressão. Eu falei, vai sim, tal, não sei o quê. E ela foi, gente. E aí ela já tá lá uns Que 3. uma pessoa apaixonada não faz, não é mesmo? Pois é. E ela foi e tá lá há 3 anos já. Casou, né? Pelo menos a pessoa era real, né?
Era real e porque a gente... Professora, Oi, Leandra. a minha antiga professora, ela tinha conhecido o cara no Tinder. Só que ela foi para os Estados Unidos para a mãe dela, para os pais e para ninguém. Conheceu o cara, só que ela nunca conversou com ele direito e nunca nem viu ele. Só que hoje eles estão casados, né? E agora Lá no eles estão Texas, casados, professora. Eu e Leandro, a gente era do curso de inglês, aí ela foi pro Texas e tá lá com ele. Gente, Já tirou foto, ele já veio pro Brasil, aqui no Rio, já foi. Estão casados, agora foram casados até em TV. O pessoal gravou eles sendo é casados. mesmo, que legal. Não, que bom que deu certo, né, para a professora de vocês, para essa minha amiga, porque é um tiro no pé que você tá dando, né, gente? Você não conhece direito a pessoa. Mas eu sou muito medrosa. Eu acho que eu não faria isso. Eu, assim, eu vou. Ainda mais esses filmes que a gente vê, que a pessoa chega e é raptada e some, faz tráfico de... Gente, eu tenho muito medo. Pode ser um psicopata. Não é? Eu fico com medo. Já mas viu Perto de mim, que dirá alguém que eu não conheço. Muito Ele é um medrosa. psicopata, aí ele mata a namorada. Já matou duas, eu acho. Que isso, gente? De onde tu Não. tirou isso, Ana? Acho que ela tá falando de um filme. Eu falei pra você ver esses dias, é aquela quando você falou que ia me matar. Eu falei? Ana me recomenda filmes ruins, professora. Ai, gente. Aí pronto, fico assistindo esses filmes aí mesmo que vocês não vão. Mas não tô dando... Não é pra vocês fazerem isso não, hein, gente? Conhecerem um gringo e ir atrás do gringo, não. Eu tô falando pra vocês Se for rico, velho... Ai, que horror, meu Deus. Para com isso, você tá vendo muito Karen Kardashian, né? Sei lá. Quê? Não conhece, não? Tem uma... Professora, Oi. Ana tem uma ótima estratégia, Ana. Uma ótima estratégia. Ótima estratégia. Conheceu o velho rico para ir para os Estados Unidos. Caiu da escada sem querer, que pena, né? Ai, que horror, gente. Olha, brincadeira. Essa aula tá gravada. Ana, você, com essas ideias, está me surpreendendo. Que absurdo. Caiu do iate sem querer, nem morreu com o tubarão. Sem querer. Não façam isso, gente. Tô falando Não para façam. vocês fazerem da maneira correta, bonitinha. Dos dois primeiros exemplos que eu dei, essa minha amiga, terceiro exemplo, não sigam o exemplo dela, não. Mas ela, né, graças a Deus, ela tá bem, tá feliz, enfim. Mas os dois primeiros exemplos, né? Se você for uma pessoa desgarrada, que consegue ir por conta própria para ficar, lógico que ela pesquisou bastante, viu cursos lá, ou se você tiver a condição de ir para uma agência de intercâmbio, que acaba sendo mais caro, mas não te dá dor de cabeça. Enfim, né? E aí a gente saiu do texto. Mais ou menos, né? Que eu estava dando exemplos reais. Bom, health insurance. What is health insurance? All students must have travel health insurance before departure that meets the level and limits set forth by the host district. Students should always carry a copy of their policy during their exchange. Antes de você ir para os Estados Unidos, né, para alguns outros países, você precisa... a Júlia falou aqui, agora que eu vi. Eu já fui para fora também, foi pior, porque era tudo em... Nossa, que legal! Alemão é bem difícil, hein, Júlia? Eu não sei absolutamente nada, mas é bem difícil. Mas você não aprendeu nada, nenhuma palavrinha? Ficou quanto tempo? Bom, eu fui primeiro em 2016 e da Alemanha eu fui para a Áustria de carro. E depois eu fui em 2019 e fui para a Itália de carro também. Que legal! Você Aí foi depois eu fiz... Em 2019 Sim, você foi para a Alemanha? depois... Para a Itália de carro? Sim. Em 2016 eu fui para a Áustria de carro também. Mas por que, assim? Foi para conhecer a sua família? Como é que Não, porque minha madrinha, ela conheceu um alemão aqui no Brasil, aí foi pra lá, um tempão, aí depois a gente foi. Foi só você e ela? Não,
Foi a minha família, porque ela já morava lá com eles, já tem meus primos. Aí a gente foi. Sim, entendi. Então, sua madrinha já estava lá, você foi para visitá-la. Sim. Aham. Ah, bacana, interessante. Aí depois eu fiz um pouco de curso de alemão, mas eu já esqueci bastante coisa, mas eu pretendo voltar a fazer. Gostou de fazer? Uhum. Ah, legal. Ainda mais que você tem contato, né, com pessoas, então para você é ótimo, porque você pode praticar, né? Aham, eu também, quando a gente faz chamada, né, eles também me ajudam a praticar também. Então, Ah, é bem legal, interessante. A sua madrinha seguiu esse exemplo aí da minha última amiga, né? Conheceu, só que ela foi para a Alemanha, conheceu o alemão e foi para lá. mas ele já estava aqui no Brasil quando eles se conheceram, que ele veio viajar, então já foi um pouquinho mais fácil. Sim, sim. Nossa, que legal, gente. Gente, tem que ter muita coragem. Eu sou muito apegada. Eu não sei se eu ia ter coragem de, assim, largar os meus pais, sabe? Ai, não sei. Enfim, né? Só Não você... esquece seu doguinho aqui, leva ele. Nossa, o meu cachorro não pode andar de avião. Ele é Você bulldog, mora né? com seus pais? Por conta do peso. Não, eu moro com meu marido, mas assim, eu moro Ah, lá. tá. Você tem marido? Ai, meu Deus. Ai, gente. Você é casada? Marido? Eu pensei que você fosse encalhada. Eu pensei que você não namorasse, não, nem casasse. Não sou encalhada, meu amor. Eu sou Ah, casada. que bom que você não é encalhada, que bom. Deus te deu a luz de não ser encalhada. Tá vendo? Coisa boa, né? Coisa Glória boa. a Deus, glória a Deus. Não sei se eu vou. Eu pensei que você morava com seus pais e que você era encalhada também. Tadinha. Eu também pensei que ela fosse Eu não encalhada. sou encalhada, vocês que são encalhadas, tá? Desculpa. Eu não sou encalhada, Ah, para! Ai, ó, jogou na minha cara que eu sou encalhada. Ana Clara Não Já gostei. tá. Cala a boca, Vitória. Eu sou encalhada nada. É o que eu tô falando pra vocês. A pessoa, ela tem aula comigo há 3 anos. Há 3 anos. Eu sou obrigada a saber que você é casada? Eu Gente. sabia que você tem cachorro, porque Mas você já tem tatuagem de cachorro. Falo mais do meu cachorro do que do meu marido. A Ana Clara, o Lucas falou que você é encalhada lá no chat. Ah, engraçado que na hora Lucas, da dá um chamada. exemplo, Lucas. Na hora da chamada ele não respondeu. Aí começa uma fofoca, surge uma fofoca, aí pronto, aí ele já tá logo ali. Eu vou aqui na Clara encalhada. Adolescente de hoje em dia. Que horror. Ana Clara encalhada. Eu não sei, não, esse negócio dela ser encalhada, não. Porque eu vejo Ela umas encalhada coisas, assim. eu sinto umas coisas no ar, sabe? Que eu não sei muito bem. Mas, enfim, deixa eu ficar quieta, né? Que coisas, professora? Indiretas na sala de aula, é isso. Vou te Um falar. ar diferente? Um ar diferente? Minha mãe disse que eu não sou encalhada. É, tá vendo? A mãe dela falou que ela não é. É umas coisas assim, sabe? Isso, há 3 anos que eu sinto isso, né? Nem de agora. Ah, entendi. Ah, o Lucas cala a falando boca. que é Luiz. Eles estão lá explorando lá você, Ana Clara, lá no chat. Vai lá. Ah, ver. Luiz, eu nem ia falar esse nome. Pra mim já era outro nome. Não era Não nem é ele esse. nada. Não, Esquece ele ele, não, pelo amor mas de Deus. o Lucas tá lá falando no chat, mas... Eu não vou falar da pessoa porque ela não está na aula e eu não gosto de falar. Ela não está pra se defender, né? Quando ela estiver, você fala. Exatamente. Mas eu já falei pra essa pessoa já do que eu sinto assim no ar. Ela não concordou nem discordou, sabe? Eu falei, então você De quem que você tá falando? Tô perdida. não vou falar da pessoa que a pessoa não tá aqui, então eu vou ficar. Mas ela estava nas aulas presenciais. Ela sabe. Eu tô pensando em uma pessoa, só que eu não sei quem é. Calma. Ela sabe. Eu pensei numa pessoa, só que eu não sei, eu não vou falar quem é. Mas eu acho que é essa pessoa. Lucas, para de Não é falar. Gustavo, não, Lucas. Ela já Tá falou bom. que não é, meu Tem Deus. nada a ver. Vamos lá, deixa eu continuar aqui com as dicas pra gente fazer o exercício. Que vocês, ó, adoram uma fofoca. Fofoca, Lucas que estava dormindo até a porta. Não, olha só. Essa fofoca foi boa. Professor, eu ficava empurrada. Ana Luísa, eu não queria falar, mas já que você falou, é exatamente essa pessoa. Eu também pensei ele. Eu também pensei quando você falou isso, não é Gustavo? Então é... Eu também. Primeira pessoa que vem na minha cara. Ela ficou até quieta. Tia não, professora, olha só. Pelo amor de Deus, João Guilherme, cara, é pesado, né? Tipo, de escolher outra pessoa. Ai, Vitória, para. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Ela dependendo. Não, falando eu não com fico ele com ela, não. Acho que ela merece coisa melhor. Falando com ela?
Ela Tadinho, merece fala coisa assim, melhor, Guilherme. professora. Ele participa das minhas aulas, entendeu? Ele João é interage João é comigo. maneiro, gente. João é muito legal. Não, ela é Pois legal, mas é. só que eu acho que na Clara parece coisa melhor. Ai, meu Deus. Para, E- vamos. Chega de fofoca, vamos voltar. Então, health insurance, como eu estava falando, quando você vai viajar, você precisa de um plano de saúde, né? Você tem que fazer esse plano antes de você ir. Você tem que ter tudo certinho. Você não pode ir sem esse plano de saúde. Immunization documentation. Most students are required to have immunization documentation. Local health departments and consular officials can help students determine the required or recommended immunizations for the countries they are traveling to. Você tem que ter também um documento comprovando que você tomou as vacinas necessárias, né? Você tem que ter lá, igual a gente tem aqui, né? Cartão de vacinação. Mas aí, para você ir, você tem que colocar algumas vacinas em dia. E aí você precisa desse documento para comprovar. Tudo isso são documentos que você precisa ter certinho, bonitinho, antes de você viajar. Dental medical examination. Students may need to have pre-exchange medical and dental examination. The application includes an examination form that must be completed by a health care provider. Aí você também precisa fazer um exame, né, antes, só para ver se você tá tudo certinho, bonitinho. Por exemplo, quando você começa... Gente, chega! Tá todo mundo sabendo da vida de Ana Clara? Todo mundo fofoqueiro. Todo mundo. Um monte de fofoqueiro. Tá interessado Gosto lá. da conta de gente encalhada. Nunca vi. Fofoqueiro não, bem informados. Tocou no assunto. Verdade, informados só. Até Apenas. Sara, que nunca aparece, que eu fiz a chamada, ela nem tava, ela tá falando agora. Professora, então, tem um pequeno problema. Não faz nem questão de vir pra essa aula, mas vem pra fazer fofoca. Não, mentira. Ô, professora, é porque assim, eu fui dormir um pouquinho tarde, aí eu mimi demais, aí eu só acordei agora, 8h30. Eu também. Então você dorme tarde toda quinta-feira, Que mentira! Foi dormir tarde nada. Lucas, Fui dormir 2 horas da manhã assistindo de noite no negócio de Barbie. Do de noite. Lucas, Aí eu você dormi também tarde. é outro que não tava nem aqui quando eu fiz a chamada, eu coloquei falta pra você. Aí agora você mas vai veio falar da fazer vida dos fofoca. outros. Veio fazer fofoca porque a Ana Clara é encalhada. Ana Clara é encalhada? É encalhada, mas pelo menos quando eu comecei Eu a não aula, sou encalhada nada. ela estava aqui, entendeu? Respondeu a chamada. Ela não é encalhada, ela só não achou o amor da vida dela ainda. Gente, eu já achei, eu já perdi. Gente, olha Tá só. difícil. Vamos É parar. tal de busca balde, O amor chutar da balde, vida de pra vocês saber nesse não. momento tem que ser os pais de vocês. Vamos parar Lucas, de sai graça. daqui. Vamos parar de graça. Depois de Uber estiver nessa aula. Chegou nem no ensino médio ainda pra falar de amor de vida. A escola inteira sabendo que Ana Clara é encalhada. encontrou o amor da vida dela ainda. Vamos parar com esse negócio de amor de vida, porque na idade de vocês eu não tinha amor Gente, da eu minha não vida, sou não. encalhada. Você não namorava numa cidade, não, Deus. professora? Eu nem pensava, Não. nem uns beijinhos. Ai, Não. professora, então você era Só encalhada pensava em mesmo. estudar. Ai, então Quando você era vocês- encalhada mesmo. Quantos anos vocês têm? Duvido. Olha a carinha dela. O quê? Maior que a outra. Perguntou? Ela perguntou alguma coisa. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 14. Ana Clara tem? 14. 14 Então. anos, gente. Tem mais a que tá Mas encalhada 14 anos mesmo. você ficava de Barbie ou de Polly? Ou não existia isso na tua época? Claro que existia. Tinha a Suzy. Chamou de Vocês já idosa. ouviram falar nessa boneca, Suzy? Ué, gente, Suzy? Aham. Já, então, professora, ontem tava passando a entrevista da Barbie, aí apareceu a Suzy. Eu não sabia Eu que nem existia sei essa boneca, como é não. que é essa, mas tudo bem. Você uma brincava boneca- de Suzy, professora, na cidade? Não gostava não. Eu gostava de Barbie. Não, gostava de Barbie? Entendi. Pensei que não existia Barbie na sua época. Gente, Barbie é Eu muito nunca gostei de velho. Barbie. Desde a época da minha avó existia Barbie. Barbie é uma coisa muito Sério? velha. Então Barbie é muito velha mesmo, né?
Só que nem todo mundo tinha acesso, porque era muito, 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 muito caro, né? Polio. Tá. Hoje em dia você vai no camelô, você compra por R$5. Não, mas tinha. Então, é igualzinho. Tô falando Barbie decente, né? As Barbie caríssimas. Igualzinho não, que cabeça solta da Barbie. Solta o corpo todo, filho. Dá até pra você remontar a Barbie. Tinha umas Barbies. Eu não sei se existem essas Barbies. Hoje em dia não deve existir mais. Que elas tinham barriga e aí o bebê saía de dentro da barriga delas. Vocês já viram essa Barbie? Existe, só que é muito caro. Isso foi suspenso, professora. Isso foi suspenso. Porque estava incentivando outras meninas a engravidar também. Gente, que absurdo, né? Olha só, que coisa. Barbie que saía criança. É um absurdo. Eu adorava. Eu tinha umas 3, porque não eram caras, não. Eram essas falsificadas. Dava pra você comprar, assim, R$10. Você tirar o bebê toda hora da barriga da Era perfeito. Dava pra você... É mesmo? Dava pra você tirar a barriguinha dela no negocinho de plástico. Tá. E a criança não tinha pai, não? Não tinha pai. Era então mãe não tinha solteira. em casa. Mãe solteira, entendeu? Ela fez inseminação artificial. Entendi, coisa boa. Ser mãe solteira é tudo. Então vamos parar de falar desse negócio de mãe solteira. Daqui a pouco vocês estão falando, pelo amor de Deus, hein? Vamos parar com esse negócio de... Que bonitinho. Ai, uma criancinha assim, cara. Tadinha da criança. O que tá acontecendo? Eu não estou preparada ainda. Olha lá. Vamos lá. Então vamos embora. Continuando, então eu falei de todos esses passos que vocês precisam tomar antes de se inscrever, né? Quando você se inscreve no programa de intercâmbio, antes de você viajar, você precisa fazer tudo isso. Então, passport, airline tickets, que são as passagens de avião, health insurance, immunization documentation. Health insurance é o plano de saúde que você tem que fazer. Immunization documentation é como se fosse um cartão de vacinação, né? As vacinas que você precisa tomar antes de você ir para aquele país. E dental medical examination, aí você vai, uma consulta que você vai fazer, e o médico vai preencher um formulário, vai fazer umas perguntas para ver se você tem algum problema de saúde. Então, todos esses documentos são solicitados antes de você viajar. According to the text, what should exchange students need to do when they are accepted in the program? Então, de acordo com esse texto, o que os alunos precisam fazer quando eles são aceitos num programa de intercâmbio? Mais de uma opção que tem aí que vocês vão marcar. Say goodbye to your friends. Organize personal belongings. Organizar as coisas pessoais. Take care of the documents. And get health insurance. O que elas têm que fazer? Qual dessas alternativas aí vocês vão marcar, de acordo com o texto? Todos menos falar tchau para os amigos. Não, de acordo com o texto. Assim, na verdade, todos esses aí fazem sentido, né? Porque você vai se despedir dos seus amigos, vai organizar os seus pertences pessoais, mas de acordo com o texto, os únicos que a gente tem que fazer aí, né, do que a gente leu nesse texto é take care of documents, né, cuidar dos documentos, que no caso seria você providenciar todos esses documentos aí, e get health insurance, e obter esse plano de saúde que você precisa fazer antes de você ir. Então, são esses dois aí. Esses aqui, ó. Os dois últimos. Ok? Page 27. On page 27, we are going to talk about the vocabulary. Vamos falar sobre o vocabulário específico aí. Number 3. Read this sentence from the text again. Most students are required to have immunization documentation. This sentence means that. O que significa essa frase? All students need this documentation. Depending on the country the student is going to,
this documentation is required, or only students with a disease need this documentation. O que significa essa frase? Most students are required to have immunization documentation. Muitos alunos precisam, né? É solicitado para muitos alunos obter documentação de imunização, que é como se fosse imunização, né? Vacina. Aí o que significa isso? All students need this documentation. Todos os alunos precisam dessa documentação. Depending on the country the student is going to, this documentation is required. Depende do país, né? Dependendo do país para onde o aluno vá, essa documentação é solicitada. Ou only students with a disease. O que é disease? O quê? Disease. Essa palavra aqui, ó. Students É doente? Doença, né? Então, somente alunos com doença que precisam providenciar essa documentação. Qual dessas opções está falando sobre o significado da frase? A primeira? A primeira? Não é a primeira. Vamos lá. É do meio? É a segunda. Eu vou falar porque não é a primeira. A frase está assim. Most students. A maioria dos alunos. E a primeira opção tá all students. Todos os alunos. Então, você já descarta, né? Porque não está falando de todos, está falando de a maioria. Por que a maioria e não todos? Porque depende do país. Não é todo país que pede essa documentação específica, immunization documentation, tá? Então, nem todos os países solicitam esse documento. Então, depende do país para onde você está indo, que você vai precisar comprovar, né, entregar essa documentação. Ok? I don't know, eu não sei exatamente quais são os países, eu sei que para os Estados Unidos você precisa, mas eu não sei, acho que para o Canadá também. Muitos países vocês precisam. Eu não sei exatamente quais precisam e quais não precisam. E aí, number 4, fill in the gaps using the words from the box. Vamos falar sobre essas palavras que estão aí no quadro. Application form, homesick, host family, passport, youth hostel, sightseeing, vaccines and visa. Vocês conhecem essas palavras? Application form. What is an application form? Seria isso, application form. O que é form? Documento? Quando vocês fazem a prova de vocês, as avaliações aqui da escola, vocês fazem pelo Google Formulário. Exatamente, que é o Google Formulário. Então, application form não deixa de ser um documento, Amanda. É um formulário que você preenche para se candidatar, né, para se inscrever no programa de intercâmbio, né? Quando você vai entrar na escola, quando você vai entrar no curso, enfim. You have to fill the application form. Você tem que preencher esse formulário. Homesick. Do you know what is homesick? Saudade de casa? Isso. É mais ou menos. Fica estranho a gente falar, né? Mas é uma palavra específica. When you are away from home or away from your friends, quando você está assim, longe de casa, longe dos seus amigos, por um longo período, né? Você acaba tendo isso. Homesick é saudade. Como eu estava falando para vocês, vou citar de novo, vou voltar lá no exemplo, aquela minha amiga que eu falei que ela foi para Irlanda por conta própria, que ela ficou numa casa, né, de uma família. Eu acompanhava muito as redes sociais dela, né, a gente conversava bastante também, e ela ficou
bem mal, assim, no primeiro momento. Que é igual você falou, Kailane, eu não vou saber falar nada, não sei o que. E ela não foi sabendo, ela foi para aprender. Então, ela tinha muita dificuldade de se comunicar. Então, ali no primeiro momento, para ela, foi muito difícil por isso, né? E ela estava longe de todo mundo, então ela teve bastante dificuldade. Mas aí depois ela foi tirando de letra, foi aprendendo, foi se acostumando, foi interagindo melhor, e aí ela conseguiu. Mas acho que todo mundo acaba tendo homesick quando vai ficar fora, né, de casa. Seus pais, imagina, você vai sozinho, sem ninguém, né? Não tem sua mãe lá para você chamar seu pai. Então é comum. It's normal. Host family. What is host family? Agora todo mundo parou de falar, né? Só quem tava falando aqui, Kailane, a mãe. Hospedar em casa. Isso, Ana Luísa. É um tipo de acomodação, né? Host family é a família que te recebe quando você fica na casa dela para fazer o intercâmbio. Aí você fica lá na casa dela, num quarto, só para você, né? E aí é chamado de host family, a família que te hospeda. O próprio nome já diz, né? And passport, a gente já sabe o que é, né? Passaporte. Youth hostel. What is youth hostel? Pensão de jovem, sei lá. Exato. É o outro tipo de acomodação. É tipo isso, tipo um albergue, né? Que você vai e você fica acomodado com outras pessoas da mesma faixa etária, geralmente, né? Mesmo sexo, mesma faixa etária, num quarto. Você divide o quarto ali com outras pessoas, né? De outros países. Não necessariamente, se você é brasileiro, você vai para um programa desse, você vai ficar num quarto só com brasileiro, não. Você vai ficar num quarto com pessoas de outros países que estão no mesmo programa que você. And your hostel sightseeing. What is sightseeing? Do you know? Passeios de turismo? Isso. Sightseeing a gente fala turistar, né? A gente usa essa expressão, que é quando você vai para um lugar diferente e aí você vai, né, visitando os pontos turísticos. Então você está going sightseeing. Você está turistando, está conhecendo os lugares diferentes, lugares novos, né, os pontos turísticos daquele lugar, daquela cidade que você está visitando. And vaccines. Vacina. And visa. It's not a credit card. Não é o cartão de crédito. Visto. É o visto, exatamente. Visa. Ok? Então, vai usar essas palavras para completar as frases aí do número 4. To study abroad, you must have a and a you must take the too. Aí fica fácil porque você também tem aqui, olha, ao lado as imagens das palavrinhas que vocês vão usar aqui para completar essa frase, tá? Então aqui como que ficaria a letra A? To study abroad, you must have a Passaporte? Passport. Vou botar aqui. And a Vacina? Visto. Visa. So you must have a passport and a visa, né? Tem que ter o passaporte e o visto. You must take the, e aí você também tem que tomar o quê? Vacina. Vaccines. Por que não poderia ser vacina em cima? Vaccines está no plural, né? E aí, antes dessas palavras ali, está sendo utilizado o artigo indefinido, a. Eu não posso usar, depois do artigo indefinido, um substantivo no plural. A gente só pode usar palavras no singular, substantivos no singular, depois do artigo indefinido, porque ele é um ou uma, né? Então, você tem que ter um passaporte e um visto. Então, não pode ser vaccines nesse caso, porque vaccines está no plural. Vaccines, okay? You must take the vaccines too. Letter B. To enroll in a language course, you have to fill out an
para se inscrever num curso de língua, de idiomas, você tem que preencher um Application form, é isso? application form. Great. Isso mesmo. Vamos terminar esse dever rapidinho, dá tempo. Letter C. Some students stay with a Host family. Exatamente. E others stay in a Youth hostel, sei lá. youth. Não sei falar. Onde é? Youth hostel. Host family. Host family and youth hostel. Eita. Youth hostel. Letter D. When you are studying in a foreign country, you may feel Homesick. homesick. A imagem dela aí pensando na família. And to avoid becoming homesick, you should keep active on the trip. You can do things like going Sightseeing, sei lá, não sei falar. sightseeing. Né? Então, para evitar, né, que você fique com esse sentimento de saudade, tristeza, que você acaba ficando triste, né? You should keep active on the trip. Você tem que se manter ativo. Mas tu vai estar em outro país, com um monte de coisa pra visitar, tem gente a sentir falta do Brasil? Ai, mas eu acho que você acaba... Depende, porque assim, é exatamente aquilo que a Kailane falou lá. Quando ela falou, faz todo sentido. Ela falou, ai, professora, mas aí eu não vou saber falar. E aí, por essa dificuldade, às vezes, que você tem de se comunicar, né, você acaba ficando mal e acaba sentindo saudade, dá vontade de desistir, entendeu? Essas coisas. Ou não, né? Não necessariamente, não todo mundo, nem todo mundo. Às vezes a pessoa não fica mal. Mas é comum ficar, entendeu? Então é isso. Eu sei, Ana Clara, que você e o Lucas, sabe, queriam muito ter aula comigo até 12h50, mas... Queria muito. Não vai dar, tá bom, meus amores? Sua aula acabou? Que pena. Já? Infelizmente. Passou tão rápido. Olha, Nem senti diferença. See you next class. Bye, bye. Have a great weekend. Bom fim de semana. Bye, pra vocês. bye. Até sexta. Tchau, vai com Deus, tá bom? Bye, Tchau. bye. E a gente conversa mais sobre a vida, Tchau. tá bom? Vou sentir saudade de você. Sei. Traz sua amiga. Eu vou conversar sobre isso. Vou ver com a Tia Beth. Tá? Beijos.